Fala galerinha, tudo jóia aí com vocês? A gente está aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal Singulares. Eu sou o Eduardinho. E eu sou o Vitor. E a gente está aqui hoje com mais um episódio da nossa série para falar sobre as vocações religiosas. No vídeo de hoje iremos falar sobre vocação religiosa. E o que iremos aprender hoje, Eduardinho? Isso aí, Vitor. No vídeo de hoje a gente vai tratar das vocações religiosas. Dentro das vocações religiosas a gente vai falar um pouco sobre as vocações laicais, a vocação do matrimônio e a vocação do sacerdócio. Fica ligado com a gente que o vídeo de hoje tá mó da hora. E pra gente começar falando das vocações religiosas, que é o tema do nosso vídeo de hoje, a primeira vocação que a gente vai falar é a vocação do matrimônio, o casamento. A fé da Igreja nos permite dizer que o casamento é uma vocação, que convém preparar-se para ele, vivê-lo como um chamado para a santidade. Chamamo-nos para a vida. Deus nos chama para a liberdade, para compromisso concreto da nossa inteligência e da nossa vontade. Deus nos ajuda no discernimento que devemos fazer, mas em nenhum caso Ele nos substitui na escolha que nos cabe. Se o casamento é uma autêntica vocação, ele deve conduzir os felizes benefícios a viver no amor e a realizar nesta condição devida à vocação universal ao amor, que é o próprio de todo homem. Portanto, é com estes sentimentos que convém nos prepararmos para o casamento. Para saber se amamos realmente alguém com o objetivo de nos casar, devemos observar se existe em nós o desejo de fazer o outro feliz. Estou pronto para lhe dar tudo, até minha própria vida, realizando assim o mandamento do amor que Cristo confiou aos seus discípulos, na véspera de sua morte. O casamento é a realização deste chamado universal para a santidade no amor, que caracteriza toda a vida humana. Se o casamento pode ser considerado uma autêntica vocação, é porque ele pode ser vivido pelos batizados sob o olhar de Deus, e que a liberdade consiste em realizar plenamente na fidelidade aquilo que o Senhor nos chama. Convém nos encontrarmos sempre com Deus para viver plenamente a graça do casamento. Toda vocação concerne em primeiro lugar ao próprio interessado, mas visto que ela é um ato de Deus, inclui os outros. Nesse sentido, um lar cristão, por sua existência, é testemunha viva prestada do amor de Deus. Assim também que a luz vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de Deus, vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 ao 16. Outra vocação que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, que o nosso tema é vocações religiosas, é a vocação do sacerdote, talvez a mais importante da nossa fé. Ser padre é primeiro uma dádiva que Deus faz livremente à sua igreja, sem nenhum mérito da parte deles, homens que servirão o povo de Deus pelo anúncio da boa nova. É uma dádiva que Deus faz livremente àquele que ele está chamando. Não foram vocês que me escolheram, diz o Senhor, mas fui eu que escolhi vocês. João 15,16. Ser padre é uma graça feita à igreja, pois o ministério do padre estrutura o corpo de Cristo, que é a igreja. Ser padre é também uma responsabilidade para aquele que dia após dia deve guiar e santificar seus irmãos, levando-os pelo caminho da santidade. Ser padre, enfim, é uma alegria profunda para aquele que, com seus irmãos padres, torna-se o colaborador do bispo no anúncio da boa nova da salvação e o dom da vida através dos sacramentos, ou da Eucaristia em particular. O sacerdócio é um dos sinais de amor e fidelidade de Deus. Deus escolhe homens para colocá-los a serviço do povo numa dádiva definitiva de sua existência a Cristo, cabeça da Igreja. Este chamado de Deus pode se manifestar muito cedo. É preciso acolher com muito respeito o que a criança pode viver, sem substituir a vontade de Deus, colocando-se depressa no lugar deles. Quando o chamado se faz mais preciso na adolescência, surgem muitas perguntas e o jovem precisa então encontrar no seu caminho testemunhas confiáveis. A direção espiritual é mais do que nunca benéfica e deve ocorrer num clima de liberdade, em contato com os pais, quando isso for possível, pois a direção espiritual acompanha o crescimento humano e intelectual do jovem. É muito importante os estudos. Uma coisa é certa: não entramos para o seminário porque fracassamos em outras atividades. Não entramos para o seminário porque não nos interessamos pelos outros estudos, mas somos, segundo pretendemos, atraídos unicamente pelos estudos religiosos, pois ser capaz de mais tarde dar nossa vida para o serviço da igreja supõe que somos capazes, no momento presente, de dar o melhor de nós mesmos. A vocação sacerdotal é um chamado de Deus que se exprime subjetivamente pela alegria e pelo desejo de responder generosamente a este chamado.
As vocações chamadas tardias são cada vez mais frequentes hoje em dia. Elas demonstram as dificuldades que os jovens encontram para fazer o discernimento da sua vocação antes de entrar para a vida ativa. O chamado de Deus pode assim ser ouvido em todas as idades, e é normal que todo cristão se questione sobre ele num momento ou noutro de sua vida. Nada é mais precioso que o testemunho dado pelos próprios padres sobre a beleza de sua vocação e a alegria que proporciona o serviço do povo de Deus e o anúncio da Boa Nova. Um padre feliz no seu ministério faz, sem ele mesmo saber, muito bem, pois é certo que a identificação possível com um padre é para um jovem critério importante no desenvolvimento de sua própria vocação. A outra vocação que a gente vai falar agora é a vocação laical, a vocação da vida religiosa. Entre as inúmeras vocações que o Senhor suscita na sua igreja, há uma que fascina e desconcerta ao mesmo tempo. É a vida religiosa. Ela fascina porque exprime com firmeza que Deus pode satisfazer uma vida a ponto de podermos abandonar tudo para nos ligarmos somente a Ele. O que caracteriza de fato o chamado para a vida religiosa é esta consagração total de todo o ser a Deus, através da imitação de Cristo na profissão dos conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade e a obediência. A vida religiosa é o cumprimento pleno da graça recebida no batismo e na confirmação, que um homem ou mulher pode entregar totalmente da sua vida a Deus, vivendo como Cristo, pobre, casto e obediente. As formas de vida religiosa são múltiplas, adaptadas aos diferentes chamados que Deus suscita. Vida contemplativa, vida ativa a serviço do apostolado, vida consagrada ao serviço dos mais pobres, mais necessitados. Portanto, é essencial que o jovem ou a jovem tenham conhecimento da existência de tais instituições. Os pais possam encarar serenamente uma vocação religiosa entre os seus próprios filhos. Reza-se muito pelas vocações, desde que elas não sejam sua própria família. O acompanhamento espiritual é aqui mais que necessário. Somente depois de uma orientação espiritual e de um discernimento é possível visar a uma experiência mais concreta numa comunidade particular. O discernimento espiritual permite ganhar tempo e evitar desilusões. A gente falou anteriormente quais são as vocações religiosas. Agora a gente vai te ajudar a você identificar qual que é a sua vocação. E a gente vai começar a falar como que se identifica a sua vocação religiosa. O primeiro de tudo é ter vontade de entregar a vida totalmente a Deus, sem guardar nada para si, ser como Jesus, totalmente disponível ao reino de Deus. Ser um outro cristão. Abraçar o celibato com gosto, oferecendo a Deus a renúncia de não ter esposa, filhos, netos, vontade própria, etc. É um casamento com Jesus. Ele diz que receberá o cêntuplo nesta vida, e a vida eterna depois quem deixar tudo por causa dele e do seu reino. Jesus disse que as raposas têm seus ninhos, mas que ele não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Isso é sinal de uma vida despojada de tudo. Nada era dele, nem a gruta onde nasceu, nem o burrinho que o levou a Jerusalém, o barco de onde pregava e viajava, o manto que os soldados sortearam também não era dele, nem a casa onde vivia em Cafarnaum pertencia ao Senhor, tudo lhe foi emprestado. Cristo era despojado de tudo, a ele só pertencia a cruz. Dom Bosco disse que não pode haver graça maior para uma família do que ter um filho sacerdote. É verdade, o padre faz o que os anjos não podem fazer: perdoar os pecados, realizar o milagre da Eucaristia, tornar presente o Calvário em cada missa para a salvação do mundo. Segundo, a vocação religiosa exige que o candidato tenha o desejo de trabalhar como Jesus pela salvação das almas, sem pensar em outro projeto para a sua vida. Exige entrega total nas mãos de Deus, desejo de viver mergulhado no Senhor. Tem que gostar de rezar, de estar com Deus, de meditar sua palavra e participar da liturgia, pois sem isso não se sustenta uma vocação sacerdotal. Segunda vocação que a gente vai falar é a vocação laical, como identificar ela. A vocação laical ocupa um lugar central na igreja, pois a define para o mundo. Outras vocações não têm essa centralidade. O leigo tem carisma e função para libertar a secularidade do mundo, mediante o anúncio de Jesus Cristo, de modo a fazer com que o mundo tenha autonomia. Ele tem a missão de fazer com que o mundo entre em comunhão com o ministério que a igreja representa. O leigo representa a igreja no mundo e o mundo na igreja.
Concluindo, o leigo vive duas vocações, ou não, a matrimonial e ao mesmo tempo laical, ou laical consagrando sua vida a Deus. Aí você se encaixa com essa vocação, tá aí a vocação laical. Em terceiro, por último, não menos importante, a gente vai falar da vocação do matrimônio, que a gente vai ajudar vocês a identificar. É possível identificar que fomos escolhidos por Deus para o matrimônio. É natural que, para alcançar o conhecimento de si mesmo, o ser humano passa por processos. Colher do coração de Deus qual é a nossa identidade, quem somos, qual missão temos nessa vida, onde Deus quer que estejamos e no que nossos dons podem ajudar a humanidade. Não é possível de uma hora para outra. Precisamos de uma caminhada processual, de descobertas que se conectam, complementam-se e confirmam-se nos fatos ordinários da vida e no decorrer de um tempo, formando em nós a maturidade, a intimidade com o Senhor, e daí, então, consequentemente, dando-nos a consciência de si mesmo. Tá aí a nossa ajuda para você identificar se a sua vocação é a vocação do matrimônio. Então, galera, nosso vídeo de hoje fica por aqui. E é isso aí, galera. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, ajude a divulgar, compartilhe com seus amigos, com a sua comunidade. E é isso aí. A gente espera que esse vídeo de hoje, explicando sobre as vocações religiosas, ajude você a identificar qual vocação você se identifica mais. Isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Um tchauzinho, até a próxima. Fui!